alegre, feliz por estar neste lugar, nessa santa casa. É uma alegria incomparável. O pastor me fez sentir um pouquinho mais velho. Eu achei que ele estava mais novo, mas ele falou que 22 anos, para mim fazia só 20 anos. É verdade, 22 anos. Ver aqui pessoas tão queridas, né, que foram fundamentais na minha vida. Para quem não sabe, eu cheguei aqui solteiro, né, com 25 anos de idade, e tinha recém-formado do seminário. Trabalhei 2 anos como pastor auxiliar da 5ª Igreja de Maringá, e o pastor Divani nos enviou para cá, e aqui ficamos. Foi um momento abençoador. Eu vi pessoas tão queridas, como a Dona Inês, que foi como uma mãe para mim aqui. A Dona Inês, ela já é da igreja, já se batizou? Ainda não? Eu vou vir batizá-la. Coração duro, rapaz. 22 anos se passar, eu vou vir te batizar, Dona Inês. Dona Inês foi como uma mãe para mim. Cuidava da minha casa, cuidava das minhas coisas. Ela vinha se aconselhar ali comigo, conversar comigo. Eu acho que eu é que me desabafava com ela, né? Sozinho, sem família, sem parente algum no Paraná. Momentos assim maravilhosos. Cadê a Irma? A Irma não está aí? Faltou? Não veio? Ah, Irma, casamento. O Mário deu um jeito de fugir. Arrumou um casamento aí. Obrigado, querido. A Irma é a culpada de eu ter saído daqui. Ela que profetizou a minha saída. E como, claro, né, eu não acreditei. Né, claro. Né, eu saindo aqui de baixo, que eu morava aqui embaixo, eu subindo aqui, num dia que a gente ia fazer um batismo, num domingo à tarde. De manhã, aliás, a gente estava saindo para ir ao Rio fazer um batismo, encontrei com ela ali no portão. Aí disse: pastor, essa noite Deus falou para mim que o senhor vai embora. Eu falei: vou, nas férias eu vou para casa dos meus pais no Rio de Janeiro e eu volto. Ela falou: não, o senhor vai embora esse ano ainda. Isso já era novembro. É claro que eu não acreditei, né? Claro que não. Aí quando eu voltei do batismo, que eu abri a porta da casa, o telefone tocou, era o presidente do presbitério me chamando para uma reunião na segunda-feira de manhã no gabinete da prefeitura. Ele era administrador da prefeitura na época, prefeitura de Maringá. E lá cheguei e ele disse: pastor, tem 2 igrejas sem pastor. A primeira é de Mandaguari, inclusive a igreja de Luiz Henrique era presbítero, foi membro ali por muito tempo. Por lá está sem pastor, uma igreja muito boa, rica financeiramente, uma igreja grande. E tem uma segunda igreja, que é a igreja de Panorama, Sarandi, que não tem um centavo para te ajudar e ainda tem uma dívida enorme. Qual que você quer? E eu falei: pastor, eu vou voltar para São João do Ivaí, eu vou orar, depois eu te falo. E estamos no Jardim Panorama, na igreja que não tinha nenhum real, que não tinha como me dar nada do que eu recebi aqui, absolutamente nada. Estamos lá todo esse tempo para a glória do Senhor Jesus. Deus nos levou àquela igreja, àquela cidade, e lá estamos. Saí daqui sozinho e volto com mais 3, né? A minha linda esposa, que Jesus me deu, a Adriana, meu filho mais velho, né? Que dizem que é a minha cara, não sei, mas parece um pouquinho, Daniel, e o Lucas, que é a cara da mãe, que já desceu aí atrás das crianças, já foi estar com as crianças. Alegria enorme, irmãos, estar com cada um de vocês. Luiz, uma pessoa tão querida que tanto me ajudou, né? Tanto me aconselhou. Obrigado a este carinho de cada um de vocês. Eu esqueço o teu nome. Marlene, Gislaine, pessoas que me ajudaram demais. Obrigado a todos vocês. Queridos, eu quero trazer aqui uma breve reflexão da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que emocionado por estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Tantos anos se passaram, tantas coisas aconteceram aqui, e hoje vocês estão podendo comemorar 2 anos da igreja organizada. Isso mostra o quanto Deus tem sido fiel para com vocês, para com o ministério do pastor Luiz à frente desta igreja. Alguns pastores já passaram por aqui depois que eu saí, depois que Deus nos levou para outro lugar, e Deus trouxe o Luiz
pastor Luiz Henrique está aí, uma bênção, juntamente com a sua esposa. Como é gostoso ver e ouvir as notícias dessa cidade. Que Deus continue abençoando vocês, honrando, abençoando com toda a sorte de bênção. Querido, assentado como você está, eu quero ler um texto bem conhecido, mas eu fiquei aqui por muito tempo pensando, depois do convite, do que falar a vocês nessa noite. Deus me colocou esta palavra e eu quero compartilhar com vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vou ler todo este capítulo, um capítulo pequeno, apenas 13 versículos, mas eu quero pensar com você neste texto de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 55, o versículo de número 1, que nos diz assim: a todos vós que tendes sedes, venha às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, como o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvido, venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode achar, enquanto pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Quero ressaltar o versículo de número 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Creio na oração que já fora feito, e mais ainda pela minha madrinha, né? A Nidelce e o rapaz, eu não estou reconhecendo ele, está ali, ele está. E o Rainha, são meus padrinhos, pessoas muito queridas. E ela já orou, eu creio na oração da serva do Senhor. E eu quero convidar você então a pensar comigo nesta noite sobre o tema descansando no cuidado do Pai.
Convite a confiar em Deus, descansando no cuidado do Pai. Essa igreja tem seguido vitoriosamente. Essa igreja tem chegado até onde chegou, porque é uma igreja que tem confiado e tem descansado em Deus. Em meio a tantas adversidades, em meio a tantas aflições, a tantas dificuldades que atravessou ao longo de todos os anos de sua existência. Faz lembrar aqui o saudoso e querido irmão Nelson, me faz lembrar nesse exato momento. Não sei, não sai da minha cabeça o seu testemunho, quando ele disse que quando abriu aqui o trabalho, a igreja, o culto era lá embaixo, numa casinha de madeira que tinha lá embaixo, aqui era um terrão, descia até lá embaixo, e ali na esquina tinha um boteco, aonde ele vinha com o seu garrafão de 5 litros para encher de cachaça, com o seu 38 na cintura, ele vinha todo domingo comprar ali, encher o seu garrafão de cachaça e voltar para casa. E num desses domingos chuvoso, ele ouviu uma gritaria aqui embaixo, e ele chegou ali até o barranco, curiosamente, para ver o que estava acontecendo, e ele escorregou. E quando ele escorregou, ele desceu com a bunda no chão e parou no meio de umas mulheres gritando ali embaixo, ele com o garrafão numa mão e o 38 na outra, segurando o 38 para não cair, e aquela mulher, aquelas irmãs ali do círculo de oração gritando e falando em línguas, e ele, meu Deus, o que estou fazendo aqui? E ele, quando ele contou isso, ele contava e dizia, até hoje eu não fui comprar cachaça, porque naquele dia eu me converti ao Senhor Jesus, todo sujo de lama, com um garrafão de pinga na mão, um revólver na outra, e nunca mais encontrei o boteco para comprar cachaça. Histórias e testemunhos esse que marcaram e tem marcado a história dessa igreja. Se abrir a oportunidade, cada um de vocês vai ter uma história para contar. Quantos pastores passaram por aqui e estão espalhados pelo Brasil, até fora do Brasil, que tiveram uma experiência com Deus impressionante nesse lugar, que foram abençoados, que foram transformados, que Deus mudou, que Deus transformou a sua vida e os preparou para ir para outro lugar. Poderíamos aqui fazer uma analogia ou parafrasear o texto de Jeremias, da casa do oleiro. Deus tem usado este lugar para trabalhar na vida de cada pessoa que passa por aqui. Essa é a casa de Deus, esse é o lugar de Deus, esse é o lugar onde Deus tem feito presente desde o primeiro dia em que foi aberta essa porta. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, porque esta é uma igreja que tem aprendido a confiar e a descansar em Deus. O texto nos fala, o profeta Isaías profetizando a respeito do nascimento de Jesus Cristo, a respeito do que o Messias faria. Ele traz uma mensagem de salvação, de restauração e de graça. É um convite à salvação. Vinde, comprai, comei de graça, sem pagar nada. A salvação, ela é de graça, ninguém paga nada, é impossível pagarmos alguma coisa para que sejamos salvos. Por isso é graça, é favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, Deus faz por nós, Deus fez, tem feito e continuará a fazer, porque através da sua graça, do seu amor incomparável, que Ele se manifesta e se revela dos altos céus em minha e em sua vida. O convite do profeta é de nos voltarmos para o Senhor, é de nos rendermos a Ele, porque assim Ele fará grande coisa em nossa vida. Nessa noite comemorativa, festiva, por tudo que Deus tem feito neste lugar, Deus convida a você, vinde a mim, coma, beba de graça, porque eu tenho para vos dar tudo o que vocês precisam. Eu quero, diante deste breve comentário do texto, tirar apenas 2 lições para nós pensarmos nessa noite, para nós refletirmos de forma bem objetiva. A primeira é que não tente compreender Deus. Não tente compreender Deus. Essa é a maior arrogância do ser humano, tentar compreender Deus. Pastor, faz favor, aqui para mim, senão eu vou
fazer lambança aqui. Diz o texto, o versículo 8, a parte B, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, obrigado, pastor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Queridos irmãos, os desígnios de Deus não são os nossos. Seu jeito de pensar, de projetar a vida, os seus planos e propósitos não são como os nossos, não são como nós imaginamos. A sua concepção de vida, o que Deus pensa a meu a seu respeito, está muito longe, muito distante daquilo que nós pensamos. Nós vemos o agora, nós vemos o presente, nós vemos o momento. Nós somos movidos pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelo nosso egoísmo. Mas Deus está vendo o futuro, Deus vê a eternidade, Deus está vendo a vida toda, Deus não está vendo só o agora. É por isso que não conseguimos entender, por mais que tentamos entender, por mais que buscamos compreender a mente de Deus, jamais isso será capaz ao ser humano, porque temos a nossa mentalidade, o nosso pensamento completamente limitado. Deus é ilimitado, nós pensamos extremamente pequeno, Deus pensa grande, nós pensamos no agora, Deus pensa no amanhã, Deus sabe o que vai acontecer daqui um dia, daqui um ano, daqui 10 anos, por isso ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, o que eu tenho para fazer na vida de vocês é muito maior do que vocês estão pensando ou imaginando. Paulo diz que as coisas que o coração humano jamais desejou, que a mente humana jamais pensou, jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Não tente compreender os pensamentos de Deus, não tente compreender a mente de Deus, porque você vai se perder e nunca vai compreender. Porque você somos humanos, mas Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é santo. Quero lembrá-los de alguns episódios bíblicos bem conhecidos de todos nós. Sara, você conhece a história de Sara? Sara queria apenas um filho. O seu desespero, a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza, a sua amargura, seu conflito, a idade passou, já não podia mais ter filho, Abraão já está com a idade avançada, não pode mais ter filho, mas ela queria apenas ter um filho, mas Deus não queria que ela tivesse apenas um filho. Diz lá no texto de Gênesis capítulo 17, versículo 15, que Deus diz a ela, Deus faz a promessa a ela, que daria a ela um filho que seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão, que se ela pudesse contar os grãos de areia, assim ela contaria os seus filhos, os seus descendentes. Ela queria apenas um filho, mas Deus queria que ela fosse mãe do filho, que seria pai de uma grande nação. Nós pensamos extremamente pequeno, mas Deus pensa grande, a meu e a seu respeito. Deus tem coisas muito maiores a seu respeito. O que dizer de Agar? É impressionante isso. Agar, escrava de Sara e de Abraão. Agar, ela está grávida e ela foge da casa de Sara. Como escrava não tinha direito a nada, ela queria apenas ter paz por um instante, ela queria apenas se sentir segura em algum lugar para ter o seu filho. E ela fugindo da casa de Sara, em Gênesis capítulo 16, versículo 10, o anjo aparece a ela e diz, de onde vens, para onde vai, mulher? Você é louca? Grávida, prestes a ganhar um neném, indo para o deserto, o que você está pensando da vida? E ela diz, olha, a tua serva está amargurada, eu não aguento mais ser humilhada, vivo na casa da minha senhora me humilha todos os dias, porque ela não tem filho, eu vou ter um filho. E Deus diz a ela o quê? Volta para a casa da sua senhora, se humilha a ela, fique lá, tem o seu filho, e o seu filho vai se chamar Ismael, e desse teu filho eu vou fazer uma nação que ninguém vai poder contar, e ele vai ser frecheiro, e os seus irmãos, ele e o seu irmão vão brigar por resto da vida, e ninguém vai se entender entre eles, mas de você eu vou fazer uma grande nação. E fez, está aí os árabes e todo mundo aí. A gente pensa tão pequeno,
eu quero só sair da minha dor, eu quero só sair dessa angústia, eu quero só mudar de vida, eu só quero ter paz por um momento. Não, Deus quer paz para toda a sua vida, Deus quer glória para toda a sua vida, Deus não quer nada instantâneo. Nós vivemos num mundo das coisas prontas, das coisas rápidas, comida pronta, tudo pronto, tudo instantâneo. Não, Deus quer coisas concretas, reais, duradoura, eterna para a sua vida. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos, diz o Senhor. Ah, querido, se você pudesse imaginar o que Deus tem para você, mas não é possível, porque Paulo já nos fala isso, não é possível imaginar. Então a primeira lição que eu extraio aqui nessa noite é que não tente compreender Deus. Apenas sirva, apenas adore, apenas cultue, apenas seja servo, apenas glorifique, descanse nele, deixe ele fazer. Deixa ele fazer. É como eu disse aqui no início, né, de forma de brincadeira, mas é uma grande verdade. Quando a irmã disse para mim ali na porta, eu a ignorei, coitada. Eu ignorei. Deus me trouxe aqui, ainda não acabei nada. Os pensamentos de Deus vão muito além. A gente não sabe o que Deus está pensando. A gente não sabe o propósito de Deus. A gente tem que aprender a servir, a ser servo, a descansar e deixar Deus fazer, a descansar nos braços do Pai. Não é fazer o que a gente quer ou imaginar ou não fazer nada. A segunda verdade que eu quero extrair nessa noite com você é que não tente dirigir Deus, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, versículo de número 8, a parte B. Não tente dirigir Deus. As pessoas têm tentado, ao longo de toda a história humana, dirigir Deus. Ah, Senhor, faz isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me leva para cá, Senhor, como se Deus pudesse ser dirigido, como se nós, seres humanos, pudéssemos direcionar Deus, conduzir Deus. Não, é o contrário, Ele é Deus e nós somos seres humanos, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige, é Ele que predetermina a nossa história, a nossa vida, o nosso futuro, está nas mãos dEle. Ele não é surpreendido por nada. O salmista Davi diz em um de seus salmos, ainda informe, no ventre da madre, ele já me conhecia, já me chamava pelo meu nome, e todos os meus dias já estava escrito no seu livro. Ainda informe, no ventre da madre, Deus já te conhecia, Deus já te chamava pelo seu nome, você já era dele, você pertence a ele, você não é fruto de uma relação sexual do seu pai e da sua mãe, você é fruto do amor de Deus, você foi gerado no coração de Deus, você só nasceu porque Deus gerou você nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 43, no versículo 19, ele diz, ele faz seu caminho no deserto. Ele faz caminho aonde é impossível fazer caminho. Ele cria estrada aonde ninguém mais cria. Ele abre caminho no meio do mar, e o seu povo passa sem molhar o pé, sem molhar a roupa, porque Ele é Deus e Ele não pode ser dirigido por ninguém. É Ele que dirige o seu povo em toda a sua história, em toda a sua trajetória. Ele é que projeta o meu caminho e o seu caminho, é Ele que projeta a minha vida e a sua vida, é Ele que nos leva aos lugares, quando nós, é claro, deixamos Ele nos conduzir. O que seria o natural, se você é convidado para ir para um lugar que você não vai ganhar nada, e você tem um lugar onde você possa ir e ficar muito bem financeiramente, qual seria o natural? Você ir para onde você vai ficar bem financeiramente, é claro, todo mundo quer ser benção, prosperar financeiramente, é o natural, não tem nada de errado. Mas aí Deus vem e fala para você assim, não vai para lá. E aí? E aí é uma escolha sua em obedecer ou não obedecer. É Ele que está no caminho, é Ele que dirige. O que podemos fazer, irmão, se não rendermos
aos pés de Cristo. O que podemos fazer se não rendermos a Ele e confiarmos na sua direção? Aonde pararemos se não contarmos com a soberania de Deus sobre a nossa vida, com o cuidado de Deus para conosco, tendo a consciência de que Ele sabe tudo a meu e a seu respeito, tendo a consciência e a confiança de que Ele cuida de nós, de que é Ele que nos sustenta, é a sua mão forte que nos dirige, que nos leva aos lugares mais seguros. Einstein dizia que Deus não joga dados, porque Deus não conta com a sorte. Essa é uma frase marcante do grande Einstein. Deus não joga dado. Muitos crentes ficam aí contando com a sorte. Não. Eu conto é com a graça de Deus, eu conto é com a sua soberania, é com o seu cuidado, é com o seu amor, é com a sua proteção, é com a sua mão forte para me dirigir, para me levar aonde Ele quer me levar. Aquele que confia em Deus não está contando com a sorte. A minha sorte é Deus, a minha sorte é a sua graça, a minha sorte é a sua fidelidade, é o seu amor, a minha sorte é Deus em minha vida, é Ele que me sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe contar uma história que eu me lembrei agora, me veio à mente. Quando eu estava no seminário em 96, eu era seminarista da primeira igreja de Sarandi, do pastor Celso, final ali de ano, né? Eu desesperado para ir para a casa dos meus pais, para ver meus pais. Eu via meus pais 2 vezes no ano, né? Nas férias de julho, nas férias de dezembro, em janeiro tinha férias obrigatório do seminário numa igreja que era designada e a gente ia para lá. E como eu era seminarista da primeira igreja de Sarandi, eu avisei o pastor Celso no último escala de final de semana, falei, pastor Celso, semana que vem eu não venho, porque eu estou entrando de férias, terminando as aulas do seminário, e então eu vou para a casa dos meus pais. Ele falou, não, você não vai não. Sexta-feira que vem, o ônibus sai daqui com os jovens para Curitiba, e você vai para Curitiba com eles, e na segunda-feira de Curitiba você vai para o Rio. Eu falei, não. Ele falou, vai, claro que você vai. Eu olhei para ele, falei, pastor, eu estou de férias. Ah, ok, mas na segunda-feira você vai de Curitiba, você vai para o Rio. Nossa, aqui por dentro, irmãos, que... fazer o que, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi obedecer. Meus pais me ensinaram desde criança a obedecer. Contrariado, revoltado, irado, com raiva, tudo que você possa imaginar como ser humano. Fazia 6 meses que não vi os pais e os irmãos. Vim de Cianorte para Sarandi, entrei naquele abençoado ônibus e partimos para Curitiba. Esqueci de ligar na sogra do meu irmão mais velho, que era o único telefone de contato, isso em 96, para eles avisarem o meu irmão, para não ir na rodoviária Novo Rio me buscar, porque eu não ia para casa. Esqueci, tanta raiva que eu fiquei. Eu estou lá em Curitiba, no sábado, na casa do pastor, São José dos Pinhais. E aí o telefone tocou, o seminarista Isaías, que era de lá, o Edson, tem um irmão seu querendo falar com você aí. Meu Deus, eu não avisei meu irmão. Fui lá, atendi o telefone. Ele falou, cara, você está vivo? Eu falei, por quê? Rapaz, presta atenção nisso, irmãos. O ônibus que saiu de Maringá para o Rio de Janeiro, da Aviação Garcia, na descida da serra, bateu num caminhão de combustível e o caminhão explodiu e o ônibus incendiou e morreram 22 pessoas queimadas. Eu estaria naquele ônibus. E o meu irmão apavorado, porque na rodoviária ninguém falava. Os caras falaram, não, atrasou, meio-dia, avisaram ele, avisaram o pessoal que estava lá, houve um acidente, a gente ainda não tem informação direito,
e vocês vão ter que aguardar. Enfim, isso foi rolando até 4 da tarde, quando avisaram, ó, tem mais de 20 pessoas mortas queimadas. Meu irmão entrou em desespero. Meu irmão ligou no seminário, o seminário falou, não, o Edson foi embora ontem. Aí o outro falou, não, o Edson saiu sábado. Enfim, virou, até que chegou a informação que eu estava em Curitiba, ele ligou lá. O que eu quero dizer para você é que Deus não pode ser dirigido. É Deus que dirige a nossa vida. Quando a gente deixa Deus dirigir a nossa vida, irmão, não há diabo, não há demônio, não há tanque de combustível, não há nada que vai nos parar, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele cuida de nós, e a sua mão nos sustenta, porque Ele é Deus. Se eu tivesse desobedecido o pastor Celso, provavelmente eu não estaria aqui hoje, ou talvez estaria aí aleijado, cheio de cicatriz, enfim. Deus preservou a minha vida, porque Ele dirige a nossa vida, e nós não podemos dirigir Deus. Quero concluir lembrando você de 2 episódios. Lembra? De Anrão e Joquebede. Lembra desses nomes? Eles queriam apenas ter um filho e tiveram um filhinho. E quando o seu filhinho nasce, eles dão o nome a ele de Moisés. E aí alguém vem e diz assim, ó, vão matar todos os meninos que nasceram. Imagina o desespero desses pais. E essa mãe não fica esperando o seu filho ser degolado por soldado, coloca dentro de um cesto e solta de rio abaixo no rio Nilo. E lá na frente, a filha de Faraó se banhava. E pega o menino, leva para casa. E alguém diz, olha, a serva ali da senhora, a filha de Faraó, diz, olha, eu conheço uma mulher que está amamentando. Eu conheço uma senhora que está... tem um detalhe, ela é hebreia, tem problema? Não traz. E está lá a mãe de Moisés amamentando. Deus dirige a sua história, a sua vida. Aquilo que parece ser uma tragédia, que parece ser o fim, Deus está te levando para um momento de glória. Deus está trabalhando em você, está preparando você para algo muito maior. Jamais os pais imaginaram o que Deus iria fazer através de Moisés. Agora tem uma outra história, finalizando aqui, me chama muita atenção, que é de Juízes capítulo 11. Um camarada chamado Jefité. Quem era Jefité? Jefité era o cara para ter dado tudo de errado na vida. Era para ser o pior tranqueira da vida. Jefité é filho de um camarada hebreu chamado Gileade, nascido na cidade de Gileade. Esse camarada, embora cristão, embora um certo compromisso ali com Deus, esse cara sai com uma prostituta. E essa prostituta engravida dele e nasce Jefité. E esse homem pega e leva Jefité para a sua casa, ficou com dó do menino, leva para a sua casa, e ele já era casado, tinha outros filhos, as crianças começam a crescer e começam a brigar, e os filhos do casamento expulsam Jefité de casa. Fala, não, você não pode morar conosco não, você é filho de uma prostituta, você não merece nada, enfim, expulsa o menino de casa. O menino vai morar numa cidade onde só existia pessoas ruins, uma cidade chamada Tobi. Uma cidade de pessoas levianas, diz a Bíblia, de pessoas rejeitadas. E lá esse homem mesmo, com toda essa história trágica de vida familiar, ele serve a Deus, ele teme a Deus, ele cultua a Deus. E lá ele forma um exército. E aí os filisteus se dão contra Jerusalém, se dão contra o povo de Deus, e começa a devastar o povo de Deus. E aí os irmãos de Jefité que o expulsaram de casa, lembra de Jefité, lembra que ouviram histórias de que ele tinha um exército, que ele vencia todas as batalhas. Vão lá e chama Jefité, e diz Jefité, pelo amor de Deus, nos socorra, nos salve das mãos dos filisteus. E Jefité vai lá. Vai lá com o seu exército de poucos homens e destrói todos os amonitas. Liberta Israel
das garras dos amonitas e julga, se torna rei, se torna juiz de Israel por 12 anos. Querido, você consegue entender isso? Olha Deus conduzindo a vida deste homem. Um homem que tinha uma história familiar para ser um fracasso, para ser um Zé Ninguém, foi expulso da sua casa paterna, foi rejeitado pelos seus irmãos, por parte de pai, foi rejeitado por todo mundo, e agora Deus o coloca como rei sobre a maior nação da história bíblica, o maior povo de Deus. Às vezes aquilo que parece uma grande tragédia na sua vida, a sua história de vida pode ser aparentemente o maior fracasso, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está dirigindo a sua vida para um grande e alto lugar, para glorificar ao Senhor. Deus vai te exaltar, Deus vai te levar a grandes realizações, porque Deus não pode ser dirigido, é Ele que dirige a minha e a sua vida, é Ele que dirige a história da sua igreja. Que você nessa noite compreenda isso, que Deus, independentemente do que tenha ocorrido na sua vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pode pensar ou imaginar. Concluo lembrando o texto de João 13:8, Jesus dizendo a Pedro: o que faço agora não sabes tu, mas compreendê-lo-ás mais tarde. No momento de dor, de angústia, de tristeza, de frustração e decepção, não conseguimos compreender por que Deus deixou isso acontecer. Por que isso está acontecendo comigo? Nunca vamos compreender, mas lá na frente você vai enxergar o que Deus está fazendo. É muito maior, é muito mais glorioso, é muito mais sublime. Coloque-se em pé. Bendito seja o nome do Senhor.